O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Nosso 106º entrevistado no programa Vozes dos Biomas é o respeitado fotógrafo paulistano Lalo de Almeida. Ele estudou fotografia no Instituto Europeu de Design em Milão, na Itália, e atuou em diferentes publicações como o jornal Estado de São Paulo, revista Veja e o jornal Folha de São Paulo. A sua grande vocação tem sido a fotografia documental, ligada aos temas socioambientais ao longo de sua carreira, em especial na Amazônia. Entre os principais estão o projeto Homem à Terra, sobre as populações tradicionais brasileiras, e o projeto multimídia A Batalha de Belo Monte, entre outros. Nesse diálogo, Lalo fala a respeito dessa trajetória. Obrigada por sua participação aqui no Vozes dos Biomas. E eu gostaria de te perguntar, Lalo, como é que tudo começou? O que te motivou a realizar projetos de fotografia documental na área socioambiental? Obrigado, Sucena. Obrigado pelo convite. Então, na verdade, eu comecei... a fotografia pensando... Eu entrei na fotografia pensando em fazer fotografia de natureza. Mas quando eu fui morar em Milão, o primeiro trabalho que eu achei voltado na área de fotografia foi numa pequena agência de fotojornalismo, que foi até engraçado, porque nessa pequena agência eles faziam duas coisas. Ou você fazia o que eles chamam de cronaca rosa, que é paparazzi, ficar indo atrás de atores, atrizes, aquela coisa que você sabe, ou fazer a crônica negra. Então tinha a crônica rosa, que era isso, o paparazzi, e a crônica negra, que era histórias de polícia. E foi meu primeiro trabalho, e eu acabei indo fazer acompanhar as histórias policiais e tal. Eu ficava com um radinho na frequência da polícia, dos bombeiros, dos carabineiros, e saía de motinho ali, fotografando as coisas que iam acontecendo e tal, e depois ainda voltava, ainda era filme, né? Voltava, revelava, ampliava, editava, e ainda assim ia nas redações dos jornais vender as fotos que eu tinha produzido. Então foi a minha entrada no fotojornalismo, vamos dizer assim, e eu logo entendi que era aquilo que eu queria fazer. Então eu comecei assim, mas sempre tive essa ligação com essa questão da natureza, do meio ambiente, que era a minha ideia inicial em termos de fotografia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, porque eu queria realmente, achava que o Brasil é um continente cheio de histórias para contar, né, e até menos coberto assim, em termos de gente fotografando e documentando aqui, né, do que na Europa. Não fazia sentido eu, como fotógrafo brasileiro, estar morando lá. Então eu voltei e aí passei rapidamente por essas publicações que você falou, né, pelo Estado de São Paulo, que foi bem rapidinho, depois para a Veja, e por fim acabei indo na Folha de São Paulo. E lá estou há 27 anos, mas quando fala assim 27 anos, parece que é uma vida. Não, na verdade é uma vida, né? Mas assim, eu sempre consegui conciliar uma trajetória paralelamente ao trabalho no jornal. Ou muitas vezes eu consegui fazer o meu próprio trabalho pessoal dentro do jornal, que o jornal sempre deu espaço para isso. Então, por isso que eu acho que eu sobrevivi tanto tempo dentro de uma redação, né? A partir de 2005, eu mudei essa relação com o jornal, porque eu queria justamente ficar mais independente, fazer outras coisas, trabalhar para outros lugares. Então, a partir de 2005, eu passei por um processo de terceirização, o que foi muito bom, assim, foi uma demanda, na verdade, minha mesmo, para poder ter essa independência e desenvolver outros trabalhos, né? Não só no fotojornalismo, mas na fotografia documental também, e sempre priorizando. Acabei indo para esses temas socioambientais, que eu acho que eu consegui, de alguma forma, unir o que eu pensava, né, o que eu queria fazer no começo, quando eu entrei para a fotografia, que era fotografia de natureza, com o fotojornalismo, que foi depois vamos dizer assim, a carreira que eu acabei seguindo. Então, eu acabei juntando essas duas coisas ao longo
da minha trajetória. Gostaria que você pudesse falar para a gente um pouco do projeto Homem à Terra, né? A concepção, quais foram os principais registros, né? O que você identificou de mais importante nesse trabalho? Uhum. Então, esse projeto Homem à Terra é de 96 e é sobre as populações tradicionais brasileiras não indígenas. Até tem gente que fala, então não são as populações tradicionais, porque as populações tradicionais são só as indígenas. Mas aí, enfim, aí são questões de definições sociológicas, antropológicas e tal, mas são populações tradicionais não indígenas, né? Que são essas populações que têm uma relação muito forte com o meio ambiente, estão muito conectadas a isso. Então, era assim, por exemplo, na verdade, o trabalho, eu vou começar pelo início, o trabalho ele começou com uma bolsa da Fundação Cultural de Curitiba, para fazer um paralelo. A minha primeira proposta era um paralelo entre o vaqueiro nordestino e o vaqueiro gaúcho, e o gaúcho, né, que trabalha na lida com o campo. Era um trabalho baseado na obra do Euclides da Cunha, nos Sertões. Tem uma das partes do livro, né? A primeira é a terra, que ele faz a descrição do lugar e tal. Aí a segunda é o homem. E é justamente esse trabalho, O Homem à Terra, baseado nesse capítulo onde o Euclides faz esse paralelo entre esses dois tipos humanos, né? E como eles se relacionam com o meio ambiente que eles estão inseridos. Então, ele partiu disso aí, só que aí ele foi se ampliando e eu fui fotografando outras populações, né, que de alguma forma estão ligadas a um ambiente bem específico, né? Então, os caipiras na região do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, o caiçara no litoral aqui, Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Depois o jangadeiro no Ceará, o caboclo amazônico, né, o ribeirinho. Enfim, foi por aí. Só que o projeto, na verdade, viajar no Brasil é muito caro, né? Então, no começo eu tinha o apoio dessa bolsa e eu consegui passar 6 meses só para fazer o trabalho do vaqueiro e do vaqueiro nordestino e do gaúcho. Mas aí eu consegui, assim, fazer algumas viagens ainda e tal, mas o projeto foi se estendendo muito. E aí, acho que quando você faz um projeto que ele começa a durar muito tempo e tal, você vai perdendo um pouco o ânimo, né, em continuar e tal, e o projeto foi se perdendo. Então, na verdade, é um projeto que ele não acabou ainda. Eu até fico pensando toda hora, nossa, eu deveria retomar, e foi todo fotografado em filme, né, não existia ainda a fotografia digital, e eu penso, eu deveria retomar fotografar com filme esse projeto e tal. Mas é tanta coisa, né, para fotografar e tantas ideias e tal, que você acaba não dando conta. Mas ele está ali, no fundinho da cabeça, ele ainda está guardado ali, e quem sabe um dia eu retomo. O que mais te impactou nessas personagens, né, que você encontrou ao longo, né, dessa tua busca? Então, na verdade, assim, eu acho que o que mais do que o impacto, foi essa sensação de conhecer esse Brasilzão que a gente, assim, que era muito fora da minha realidade, sabe? Então, e tentar chegar nos lugares onde eu conseguisse também ficar um tempo e me relacionar com essas pessoas, né? Conversar, me aprofundar, não simplesmente passar pelo lugar, fazer o registro dos estereótipos, sabe? Daquela coisa estereotipada de cada região e tal, conseguir me aprofundar, viver o dia a dia com as pessoas e tal. Então foi muito bacana. Na verdade, eu viajei com a minha mulher e minha filha tinha 1 ano, acho que nem 1 ano tinha, e a gente ainda tinha que levar as papinhas no carro, e aí tinha um fogareirozinho para esquentar as papinhas e tal.
Então, a ideia era isso, viver um pouco a realidade dos lugares, sabe? Das comunidades e tal. E no Nordeste também, né? Quer dizer, descobri, por exemplo, um povoado chamado Malhada Nova. E lá eu fiquei, voltei outras vezes. Então você vai se relacionando com as pessoas e vai entendendo, né? Além do que daquela visão superficial de quem está simplesmente passando, caindo de paraquedas, você começa a ter uma outra visão sobre as coisas, né? E eu acho que esse projeto me permitiu isso. Como eu tinha tempo e recursos para isso, fazer essa imersão, né? Nesses lugares e me relacionar de uma forma diferente com as pessoas, né? Que eu estava ainda muito acostumado com aquela coisa do jornalismo, que é aquela sensação de você estar viajando de trem, você está vendo as coisas passando pela janela, você dentro do trem e não consegue descer ali para se aprofundar em nada. Você vê um monte de coisa, tem um monte de ideia, mas não consegue se aprofundar nas coisas. E esse projeto me permitiu exatamente isso, né? Conseguir, de alguma forma, ter mais tempo, viver mais tempo ali aqueles lugares e me aprofundar. Então, foi muito bacana mesmo. Bom, agora a gente vai para a Amazônia. Aí você tem vários capítulos, né, na Amazônia, né, de diferentes trabalhos. Então, fique à vontade para começar aí pelo primeiro trabalho, a primeira incursão que você fez por lá. Então, o trabalho na Amazônia, assim, na verdade, assim, começaram as primeiras viagens na Amazônia desde que eu entrei na Folha, mas eram viagens esporádicas para temas bem específicos. Quando foi em 2009, a Folha, eu fui junto com um repórter, com o Agnaldo Brito, que na época cobria até infraestrutura. Na Folha, a gente foi para Altamira, no Pará, porque estavam começando a acontecer as primeiras audiências públicas com a população lá da região sobre a construção da hidrelétrica, né, de Belo Monte. E aí eu fui nessa primeira vez e eu fiquei tão impressionado porque na minha cabeça eu tinha aqueles projetos amazônicos, mega projetos amazônicos que eu via nas revistas que eu tinha aqui antigas, na realidade e tal, que eu via a construção da Transamazônica, a construção de Tucuruí, toda esses movimentos que aconteceram na Amazônia na década de 70 e tal. E quando eu fui para Belo Monte, eu falei, nossa, aquilo lá vai se repetir agora. Esse processo que eu via na história, né, que eu acompanhava com revistas antigas, nos livros de história, ia acontecer ali. Aquele processo estava para acontecer, na verdade. Aquelas audiências públicas eram o começo desse processo. Aí eu pensei, puxa, quero acompanhar isso de perto. Acho que vai ser uma coisa muito interessante de acompanhar durante vários anos. E aí, entre 2010 e 2011, a gente conseguiu voltar lá uma vez por ano para ver como as coisas estavam evoluindo. 2011 tem a instalação dos canteiros das obras para a construção de Belo Monte. E em 2011, no final de 2011, eu proponho para aquele prêmio Marco Ferrez, né, que é da Funarte, do Ministério da Cultura, de fazer um trabalho sobre os impactos socioambientais, na verdade, da obra de Belo Monte. Aí, em 2012, aí eu consigo a bolsa. Em 2012, eu passo parte do tempo em Altamira, fico lá vários meses em Altamira e começo a fotografar esse processo, começam a chegar os trabalhadores e a cidade de Altamira é virada de ponta cabeça, né? É uma chegada assim repentina de milhares de trabalhadores em muito pouco tempo. A cidade não estava preparada, já era uma cidade naquelas características amazônicas, né, muito precária em termos de saneamento, de estrutura de saúde, de educação e tal, e de repente você tem dezenas de milhares de trabalhadores, a maioria homens, chegando de uma hora para outra, desestruturam completamente a cidade e ao mesmo tempo, uma obra faraônica acontecendo em vários canteiros ao mesmo tempo, né? Porque a obra ela é dividida em várias frentes.
E aí eu né, começo a documentar isso, e nesse mesmo ano a Folha tem a ideia de fazer um primeiro grande multimídia, baseado, inclusive, num projeto do New York Times que chamava Snowfall, que era uma outra história que não tinha nada a ver, mas apresentada daquela mesma forma, naquele mesmo formato. E o primeiro tema que eles escolhem é justamente sobre Belo Monte, e como eu já estava, de alguma forma, dentro dessa história, eles me propõem de continuar e fazer junto com o Marcelo Leite, enfim, outros jornalistas, esse trabalho, esse multimídia que chama Batalha de Belo Monte, que você falou. E, enfim, e aí eu fico, então, puxa, um tempão imerso nessa história que eu depois continuo acompanhando, voltando todos os anos até 2019, acompanhando todo o processo e todos os seus impactos e etc. E foi uma obra que, além dos impactos ambientais, né, não só nas populações urbanas de Altamira e das outras cidades ali na área de influência de Belo Monte, mas também os impactos ambientais, né? Porque não sei se as pessoas sabem como funciona Belo Monte. Belo Monte é no Rio Xingu. O que eles fizeram? Eles desviaram uma grande parte da água um pouco antes, que assim, o Rio Xingu ele vem numa trajetória e chega perto de Altamira, um pouco depois de Altamira, ele faz uma grande volta, que chama Volta Grande do Xingu, que é uma volta assim, uma volta que o rio faz de uns 100 quilômetros. O que eles fizeram? Cortaram o rio um pouco antes dessa volta e desviaram a água do Rio Xingu para Casa de Força, já chegando novamente no Rio Xingu mais para baixo, como se fosse um desvio mesmo do rio. E toda essa área de 100 quilômetros dessa Volta Grande é uma área incrível, cheio de cachoeiras, pedrais e tal, com espécies endêmicas que só tem nessa região, e ali o rio ficou com o fluxo de água totalmente prejudicado. E você tem populações indígenas, populações ribeirinhas, além da fauna e tal, então foi um impacto terrível. E é uma usina também que funciona, não tem reservatório, então ela funciona conforme o volume de água que está descendo do rio. Então, na época da seca, é uma usina que produz muito pouco, né? Ele produz quando o fluxo de água está maior. Então, assim, o custo-benefício também é totalmente furado ali. Então, é assim que comecei com esse projeto de Belo Monte. E aí, com esse projeto de Belo Monte, ver como as coisas funcionavam ali, essa coisa das grandes obras de infraestrutura, dos impactos nas populações locais, a falta de voz que essas populações locais tinham em relação aos empreendimentos que vinham de fora, né? Essa coisa da Amazônia ser eternamente tratada como uma colônia, né? Assim, simplesmente uma fornecedora de matérias-primas, madeira, energia, minérios e tal, são coisas que vêm vamos dizer assim, né, são exportados para o Sudeste ou para as outras regiões do Brasil e pouco ou nada ficam para as populações locais, né? Então, tudo isso me levou a pensar de continuar esse projeto, ampliar esse projeto, sair de Belo Monte e começar a mostrar as outras coisas que aconteciam na região, né? Esses impactos desses projetos, desse modelo de desenvolvimento predatório que persiste na Amazônia desde os tempos coloniais até, eu acho que até os tempos de hoje, né? Você vê os garimpos hoje em dia, extração de madeira e né, os projetos de novas hidrelétricas e tal, é sempre com esse pensamento, né? Se tem essa concepção de fora da região, né? As pessoas que estão lá pouco participam desse processo, as coisas são extraídas e depois mandadas, né, para outros lugares, outras regiões do Brasil, outros países, e pouco ou nada fica para os moradores ou para o desenvolvimento local, né? Então eu falei, bom, deixa eu fazer outras histórias sobre isso. E aí comecei a voltar um pouco para trás, e aí fui entender. A gente fez um projeto sobre a Transamazônica,
Transamazônica, então entender os impactos que a Transamazônica deixou na região e impacta até hoje, né? Comecei a fazer outras histórias, então sobre garimpo, sobre mineração, sobre as reservas extrativistas, sobre, enfim, aí é um mundo, né? Mas é sempre com esse tentando entender esse modelo predatório que persiste na Amazônia. E, na verdade, tudo isso que eu estou fazendo, ele faz parte, tanto o Belo Monte, como o Transamazônica, a mineração e etc. Tudo isso faz parte de um projeto maior que chama Distopia Amazônica, que é justamente sobre os impactos desse modelo predatório na região. É extremamente interessante, né? E a possibilidade de você acompanhar ao longo dos anos, até 2019, né? Acho que em decorrência da pandemia também você teve que dar uma parada, né? Talvez no ano passado. E no caso, Lalo, quantos registros, né? Porque é infindável, né? Você também fez o Quarupi, né? Eu vi dentro essa questão também indígena, né? Da cultura indígena xinguana. Fala um pouquinho a respeito disso, desse acervo. Então, bom, eu estou fotografando há muitos anos, né? Muita coisa, muitos temas diferentes, sempre com esse pensamento, né? Por trás de todas essas histórias tem esse pensamento desse projeto macro, que é isso, né? Mostrar os impactos, né? Desse modelo predatório na região. Mas aí são vários temas, né? E o que eu tenho tentado fazer, porque viajar na Amazônia é muito caro, né? Muito difícil, caro e ultimamente até mais perigoso, né? Com o governo que a gente tem e esse discurso dele contra a imprensa, contra qualquer coisa que de alguma forma seja um obstáculo para a devastação ambiental, tudo isso gera um ambiente mais tenso, mais violento, então está mais difícil. Mas tudo isso que eu estou fazendo, eu estou juntando, pensando nesse grande projeto, e esses trabalhos eu tenho tentado, como eu te falei, né, é muito caro viajar, eu tenho tentado conseguir viabilizar eles através de projetos menores, né? Então, eu fiz Belo Monte, ótimo, o jornal A Folha bancou, e isso faz parte do projeto Distopia Amazônica. Eu fiz a Transamazônica, isso faz parte do projeto Distopia Amazônica. Então, eu vou tentando viabilizar todas essas histórias através de outros financiadores. Agora a gente está com um modelo de financiamento às vezes misto, às vezes total, que a gente consegue um financiador para financiar parte do projeto para publicar na Folha. Então, o financiador paga parte dessas despesas e a Folha publica. Então, a gente está tentando encontrar modelos de financiamento e tal para conseguir continuar produzindo, né? E continuar mostrando o que está acontecendo na região. E você falou do Quarupi, na verdade, assim, quando eu fui no Quarupi, a intenção não era nem fazer o Quarupi, na verdade. O Quarupi era uma oportunidade para encontrar as pessoas que a gente gostaria de conversar, porque a ideia quando a gente foi lá era contar um pouco os impactos da seca e a gestão do fogo ali no território do Xingu, né? Como as mudanças climáticas e a pressão no entorno estavam impactando aquela conhecimento tradicional do fogo, dos índios, né, dos indígenas, como eles estavam fazendo a gestão disso e como isso estava, na verdade, tornando mais difícil, né, essa gestão. E ali era uma oportunidade, porque todas as lideranças estavam lá, tal, e a gente tinha sido convidado para participar, então foi uma oportunidade para ver isso. E é isso, eu acho que eu tenho tentado, cada vez que eu vou fazer alguma história, eu estou sempre com a minha história principal na cabeça para tentar continuar fotografando isso. E é um acervo grande, né? Assim, há muitos anos fotografando, muitas viagens. Nem em 2019, como você falou, a gente parou. Desde 2020 também, com a pandemia, a gente evitou, não foi para a terra indígena, não foi para
as comunidades ribeirinhas e tal, para não ter contato com as pessoas, mas a gente continuou fazendo de alguma forma a cobertura na Amazônia, porque a devastação, as coisas não pararam, né? As coisas continuaram acontecendo e a gente achou que era importante a gente continuar mostrando. Então, mesmo 2020, 2021, a gente continuou fotografando a região, e o ano que vem a gente já está com outros projetos e tal, para não perder o embalo aí, porque, enfim, as coisas estão... parece assim, né, cada vez mais precárias. Ao mesmo tempo, eu sinto que, de alguma forma, as populações indígenas elas estão muito mais conectadas. Então, grande parte da percepção que a gente tem sobre essas questões que a gente ouve, né, que parece que estão mais precárias, é porque essas populações também têm mais voz hoje em dia, estão mais organizadas, têm mais voz. Eu acho que isso a tecnologia foi benéfica, né? Todo mundo agora consegue, qualquer coisa que acontece numa terra indígena, numa aldeia e tal, rapidamente se espalha, né? Então você fica sabendo rapidamente e chega, não só repercute aqui no Brasil, mas repercute principalmente lá fora, né? Então, a ideia é continuar fotografando, né? Não sou muito otimista, porque o que eu vejo ao longo desses, sei lá, desde há uns 12, 13 anos que eu estou realmente dedicado a fotografar a região, o que eu vejo é só o desmatamento, a frente do desmatamento caminhando, né? Desmatamento cada vez maior, né? A quantidade de floresta que você vai vendo que vai sendo transformado em pastagem é uma coisa maluca. Mas é isso, né? Um trabalho meio de formiguinha, né? Ir lá, fotografa, repercute pouco, principalmente no Brasil, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas aqui, elas não têm, fora de algumas bolhas, né? Elas não têm grande empatia com as questões socioambientais, vê a questão da preservação ambiental como um obstáculo para o desenvolvimento, né? As pessoas têm essa ideia, é impressionante. Está mudando devagarzinho, né? Mas fora das nossas bolhas, das pessoas que estão de alguma forma envolvidas com essas questões socioambientais, as pessoas têm essa coisa mesmo com... a Amazônia, então, nem se fala, né? Parece um território distante, uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida, né? Agora é que está mudando um pouquinho, mas eu ainda sinto assim, eu fico impressionado como o trabalho, né, em geral, não só o meu, né, da Folha, que eu faço com o meu parceiro Fabiano Maisonave, meu colega jornalista, né, com quem eu tenho viajado muito e tal, repercute muito pouco. As pessoas não estão preocupadas com isso. E aí qualquer besteira no fofoca e tal, nossa, milhões e milhões e repercute, não sei o que, etc. É um trabalho de formiguinha, continuar fotografando, né? E eu acho que é importante. Eu gosto dessa coisa de não estar... Eu gosto de fotografar fora da cidade, sabe? Eu gosto de estar no meio... Eu acho que é aquela minha coisa da infância ainda, da minha primeira ideia em relação à fotografia, de estar no meio da natureza. E eu acho que é uma forma de conseguir unir essas duas coisas, né? Estar no meio da natureza, mesmo que uma natureza que esteja sendo degradada, mas ainda assim está no meio da natureza e ao mesmo tempo fazendo fotojornalismo, fotografia documental, enfim. Eu gostaria que você desse pelo menos um exemplo, assim, porque a gente é um acervo de contatos, né, de histórias, de bastidores. E dentre esses bastidores, né, dessas vivências suas, alguma que você se recorde, que você nunca esquece, né, de tão importante, né, que foi durante esse período. Uhum. Uma das coisas que eu, assim, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nesses anos de Amazônia foi justamente um ribeirinho que eu conheci logo no começo, a primeira vez que eu fui para Belo Monte, em 2009, que ele morava ali no lugar, né? Eu não sabia direito ainda como era o projeto de Belo Monte, mas ele estava lá, a gente desceu de barco o Rio Xingu, aí a gente estava assim no meio de uma espécie de um braço do rio, uma área que tinha muitas pedras ali. O Rio Xingu, na verdade, ele tem muitas pedras, muitas cachoeiras e tal, cachoeiras, mas
lá é como se fossem corredeiras para a gente, né? Assim, no norte, os rios, quando falam cachoeira, são corredeiras, né? E aí tinha uma placa na margem do rio, assim, somos contra a construção de Belo Monte. Assim, no meio da, né, você andando, mato, um sítiozinho e tal, de repente tinha uma placa assim, somos contra a construção de Belo Monte. Aí a gente parou e era a casa desse senhor chamado Benedito Balão, que tinha chegado com o pai dele, né, de origem cearense, tinha sido um soldado da borracha e levado para a região, e o pai acabou ficando por lá, ele nasceu lá e já era um senhor de idade e tal, mas estava muito bem ainda, muito forte, morava com os filhos espalhados ali num sítio que ele tinha, um sítio lindo, todo cultivado com umas mangueiras enormes, e a casa dele era no altinho, na beira do rio Xingu, assim, tinha uma vista incrível. E o Benedito Balão, eu acabei seguindo ele. Toda vez que eu ia para Belo Monte, eu ia visitar ele. Ele ficava contando as histórias, ele tinha um jeito, aquele jeito simples, né, de falar e tal, mas de uma sabedoria, né? Eu adorava ficar ouvindo as histórias dele, e não só as histórias, as ideias dele mesmo sobre o mundo, sobre as coisas, como ele via as coisas, como ele via a construção de Belo Monte, como ele via a relação dele com a obra, com os indígenas, com a cidade. E aí em 2013, quando eu voltei lá, eu voltei nesse lugar onde ele morava, e a casa dele estava só tinha sobrado só a base da casa, sabe, o chão da casa de cimento. A casa tinha sido destruída, e eu descobri que ele já tinha sido desapropriado, e o canal de derivação de Belo Monte iria passar exatamente em cima da casa dele. Então ele já tinha sido desapropriado. E aí eu fui atrás dele na cidade, falei, bom, mas onde está o seu Benedito? Quero falar com ele e tal, preciso encontrar ele. Descobri que com o dinheiro que ele tinha recebido da indenização, ele só tinha conseguido comprar uma casa a 100 quilômetros de Altamira, no meio da floresta, longe do rio. Ele era um ribeirinho, né, muito conectado ao modo de vida, né, do rio, a pesca. Os filhos dele, eles trabalhavam com pesca de peixe ornamental e tal, então ficaram totalmente desestruturados. E aí eu fui lá, eu descobri, me passaram umas dicas, você tem que pegar a Transamazônica, aí 15 quilômetros antes de Medicilândia, você vira à direita no ramal não sei o quê, sabe aquelas coisas, aí você vai perguntando, ele até levou um susto. Eu cheguei lá no sítio, foi uma gincana, né, para chegar lá. Eu cheguei, ele estava lá, ficou naquela felicidade e tal, né? E aí passei lá uma tarde com ele, conversando e tal, entrevistei ele de novo. Enfim, aí voltei, né, para São Paulo, tá? E quando foi, acho que 2015, 2016, 2015, voltei. Aí me falaram, ele não está no sítio, agora ele estava muito deprimido. Aí ele está acampado numa ilha, em frente aonde ele morava, no rio Xingu. E a ilha ficava justamente em frente aonde estavam construindo o canal de derivação, que já estava bem adiantado naquela época. E aí a gente foi nessa ilha e encontramos ele acampado lá, e ele já estava bem deprimido. E era impressionante, porque ele estava ali, acampado, olhando para o canal de Belo Monte, que tinha passado em cima da casa dele, então ele estava sempre ali conectado ao rio, a casa dele não estava mais lá. E aí no ano seguinte ele faleceu, foi ficando deprimido. Sabe quando a pessoa vai murchando assim, sabe? E foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na Amazônia, assim. E é aquilo um pouco, um pouco a história da Amazônia, né? Desse processo de ocupação, dessas pessoas que foram lá e foram esquecidas, né? O pai dele foi como soldado da borracha, aí ele ficou,
era um cearense que se adaptou à floresta e se adaptou completamente. E, enfim, foi um cara fabuloso. Foi um privilégio conhecer ele e viver um pouco esses anos e conversar com esse sujeito incrível. Que história, hein? Realmente dá um livro. E quantos, né, senhores beneditos, né, e outras também personagens femininas, né, também, né, dentro da Amazônia, né, os ribeirinhos, pescadores artesanais, quilombolas, né, que você conviveu, enfim, né, esses operários também, né, acredito, né, porque também você tem esse outro lado, né, que é uma loucura, né, a construção desses mega empreendimentos, né. E você falou no decorrer da sua fala sobre a questão também da mineração. Nesse aspecto, o que você visualizou, né? Porque a gente tem, assim, notícias, né? Infelizmente, a questão do mercúrio, a extração de ouro, né? Os garimpos ilegais, né? As devastações em grandes, os Yanomami, né? Em terras, né? As garimpagens que estão sendo feitas e, né? Eles tentando, né? Reverter os Munduruku também. Com relação a essa pressão, né, sobre essas terras. O que você pode dizer a respeito disso? Então, acho que nada na Amazônia é simples, né? Tudo é complexo, é difícil, não dá para... as coisas são multifacetadas, assim, não dá para cravar uma certeza sobre nada e generalizar, né? Achar que um modelo que existe funciona em todas as regiões do mesmo jeito, né? Então, em relação ao garimpo, você tem essas áreas garimpeiras muito fortes, né? Que são essas áreas ali do Rio Tapajós, onde tem os mundurucus, e a área dos Yanomami, né? Lá para cima em Roraima. Bom, aí você já tem assim, um envolvimento de grandes financiadores, né? Às vezes ligado ao crime mesmo. Por exemplo, na questão dos munduruku, você tem uma parte dos indígenas que é contra, mas você tem uma parte dos mundurucus, dos indígenas, que são a favor, que estão envolvidos na atividade do garimpo. Então, e até eu acho que é uma estratégia também de dividir e desarticular, né, a população indígena ali, mas você tem vários interesses, e você tem uma grande parte, talvez a maioria, que é contra a extração de ouro na região. E é muito impressionante. A gente foi lá em 2019 no Rio Rato, que é um dos afluentes do Tapajós. E é impressionante. Está todo detonado. O rio está todo transformado. O leito do rio, o curso dele foi totalmente destruído, assim, as curvas que ele fazia não existem mais, virou um rio de barro, fora a questão do mercúrio, e é muito impressionante que quando você voa assim, você vê de cima, o Rio Tapajós é um dos rios mais bonitos do Brasil, né? Uma água incrível e tal, e quando você vê é como se fosse um rio de lama chegando na água verdinha do Tapajós, né? E, enfim, e é isso, né? Agora, quando você vai, tem outra questão, né? Quando você vai, isso são os danos que o garimpo faz, né? Envolvido, e isso dentro de área protegida, dentro de terra indígena, dentro de, né, de tudo que você possa imaginar. Ao mesmo tempo, você tem um outro drama aí, que são os garimpeiros, as pessoas que estão com o pé na lama ali, né? Que não é quem está ganhando dinheiro, não é quem está financiando essa atividade, é simplesmente um monte de gente, a maioria deles analfabeto, muitos deles mais velhos que não encontram outra atividade na região para fazer, né, para se sustentar, que vão trabalhar nesses garimpos e ficam lá numa condição precária, tentando sobreviver, né? Tem isso também, tem um monte de gente que depende dessa atividade por falta de outra oportunidade, né? E está lá trabalhando, sustentando esses bandidos que estão financiando toda essa atividade e essa destruição dos
dos rios e das florestas ali e tal, mas você tem esse outro lado também, né? E a gente até fez lembra quando começou a história de explorar a renca, lá no Amapá, com o Pará, ali naquela região? Aí a gente resolveu ir nessa região, onde fica a renca, porque estava todo mundo falando, não, porque já está mineração, estão destruindo a renca, se liberarem vão destruir mais ainda. A gente falou, bom, então vamos lá na renca, porque todo mundo fala sem ir, né? As pessoas já têm ideia sobre tudo, opinião sobre tudo, sem conhecer, mas já vão falando, entram no modo internet e todo mundo tem opinião sobre tudo. Então vamos lá ver, e acho que a missão do jornalismo é essa, né? Ir lá e mostrar o que está acontecendo na real. Então, a gente foi para a renca, pegamos um aviãozinho ali perto de Laranjal do Jari, combinamos com o piloto, eram todas pistas de pouso clandestinas dentro desse lugar, combinamos com ele que não poderia aparecer o avião, etc, etc. E uma líder garimpeira, era uma mulher, se ofereceu para levar a gente. Então, o aviãozinho aí é muito engraçado, porque aí você chega lá, posa nessa pista no meio do nada, não tem nada, não tem uma casa, uma cidade, nada. É uma floresta com umas trilhas que vão para os garimpos. Aí largaram a gente lá, nós três. A gente já tinha levado comida, etc, etc. Aí saímos andando com as nossas mochilas. Ela já conhecia mais ou menos a trilha. Falou, vamos andando por aqui. Aí saímos andando, o avião foi embora. Fomos andando lá e chegamos nesse acampamento onde tinham uns 4 garimpeiros. Eram todos uns senhores mais velhos que nos receberam muito bem. E a gente ficou alguns dias ali conversando com eles e tentando entender. E era um garimpo artesanal, pequeno. E aí eles contando a história deles. E é um pouco essa coisa que se repete. É um pessoal mais velho, analfabeto, que não consegue um trabalho na cidade, e que vê como uma última oportunidade tentar arriscar ali a vida no garimpo. Então, você tem vários modelos de garimpo. Você tem aquele modelo predatório, destruidor. A questão da pobreza na Amazônia, eu acho que está muito conectada à destruição ambiental. Aí você fala assim, mas o garimpo, quem financia o garimpo é gente que tem muito dinheiro. Verdade, mas ao mesmo tempo eles conseguem essa mão de obra porque tem muita gente disponível a trabalhar a qualquer preço, sabe? Então as coisas estão muito conectadas, né? Eu acho que a questão social e ambiental elas não conseguem andar separadas, elas têm que andar juntas, né? Você tem que tentar ir resolvendo os dois problemas. Então eu acho que a questão do garimpo envolve muito isso, né? Você mostrar que existem outras oportunidades para esses trabalhadores que estão lá com o pé na lama e sufocar os financiadores, né, que estão financiando essa atividade predatória, que não é só a questão é a mentalidade, né, do garimpo, né? Essa coisa de extrair o minério, o ouro, o diamante, que for a qualquer preço, independente do resultado, né? Uma coisa imediatista. Quem está no garimpo não é uma pessoa que é da região, que está fixada lá, que está preocupada, que vai continuar vivendo lá, né? O cara que está financiando isso, ele vai lá para detonar mesmo e tirar o lucro o mais rápido possível e se mandar e que se dane as consequências, né? Então, essa mentalidade garimpeira, assim, que é muito ruim, né, assim, para a região, essa coisa do lucro imediato, e as pessoas têm, não, mas traz desenvolvimento, traz nada, traz assim nos primeiros meses, mas o passivo que fica de destruição, de pobreza, de violência, é muito maior. Então essa mentalidade, assim, imediatista, garimpeira é horrível. É bem triste, né? Porque daí se envolve também a saúde ambiental, né? Os danos, né? A essas populações em questão de ingestão, por exemplo, da questão do mercúrio e outros metais pesados, os peixes, né? Que vão parar muito além, né? Porque o rio, né? Vai embora, né? E por isso vão todos esses sedimentos, né?
é um conjunto de coisas, né, como você falou, né, o socioambiental e também econômico, né, é um Exato. problema que, e pior que vem correndo há décadas, né, e a gente vê que está num tempo emergente hoje, né, que é mais visível, né, que a gente vê o problema mais de perto, né. Uhum. E para a gente, né, encaminhando para o final, né, tem as mudanças climáticas, que você também fez vários trabalhos, né, relacionados a essa temática. Eu gostaria que você falasse a respeito. Uhum. Então, em 2018, a gente fez esse grande projeto nos moldes de Belo Monte, mas com essa temática de crise do clima, né? Abordando principalmente a questão climática na América Latina, mas também fomos para a África do Sul e para Portugal, mostrar as consequências, né? Tentar mostrar para as pessoas como a vida delas está sendo impactada, já está acontecendo, né? A vida das pessoas já está sendo impactada nesse momento, que as pessoas ainda não estão muito conectadas com esse problema, né, das mudanças climáticas. Parece uma conversa sei lá, longínqua, uma coisa do futuro. Ah, mas tudo bem, depois a gente pensa nisso. Mas não é, as coisas já estão acontecendo agora. Então a gente foi para algumas regiões onde isso já é mais visível, né? Porque às vezes a coisa é lenta, ela vai acontecendo aos poucos e você não é uma coisa visível. Ah, se o oceano subir 1 centímetro, o nível médio do oceano subir 1 centímetro. Ah, 1 centímetro. Pô, na maré já varia ali, já muito, mas não é nada. Então é aquela coisa imperceptível, mas que tem um impacto gigante. Ou a temperatura, né, média subir um pouquinho. Então as pessoas não estão muito conectadas com esse tema, né? Elas acham que ainda é uma coisa distante. Então a ideia justamente era aproximar a questão das mudanças climáticas das pessoas. Então a gente foi para temas que já são onde a mudança climática é visível. Então a gente foi para o Peru fazer a história de um. Na verdade, a história era de um morador lá, um morador de uma comunidade na Cordilheira Blanca, lá no Peru, que estava processando uma empresa alemã de energia, estava responsabilizando a empresa alemã pelo derretimento das geleiras que impacta muito a vida dele. Ele é um agricultorzinho pequeno ali, mas ele conseguiu, através de ONGs, de conhecimento com fundações, etc., o processo foi indo até que ele estava processando a maior empresa de energia alemã por estar impactando o dia a dia dele ali, a agricultura dele ali na encosta da Cordilheira Blanca. E aí tem toda a questão do derretimento das geleiras, que ali todas aquelas comunidades dependem, né? A caixa d'água das pessoas ali, da população, são as geleiras, né? É dali que é a fonte de água das pessoas. Então, é muito visível a questão das geleiras desaparecendo. Assim, aqui assim, a geleira estava num ponto há 20 anos atrás, agora recuou já centenas de metros para frente e tal. Enfim, era uma coisa bem visível, que a gente queria que fosse visível, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Aí a gente foi para a África do Sul, na cidade do Cabo, onde a cidade estava passando por uma crise hídrica enorme, a maior da história, e naquele momento era a primeira grande cidade do mundo a correr o risco de não ter água na torneira, porque todos os reservatórios estavam secando. Então a gente foi contar essa história, as pessoas iam nas fontes que tinham de água, porque não tinha mais água na torneira, então iam encher os galões, enfim, contar um pouco os reservatórios vazios, como que é uma história de uma grande cidade que de repente fica sem água, como é que é impactada, né, a população. Aí depois fomos para os Gunas, para a região ali do Panamá, que são essas populações indígenas que vivem em umas ilhas, num lugar incrível, maravilhoso no Caribe, e eles vivem praticamente no nível do mar, assim, são umas pequenas ilhas, algumas delas que eles mesmos vão aterrando com corais e tal, etc., mas assim, bem no nível do mar.
E com a questão da mudança climática, do aumento do nível do mar e também uma questão de superpopulação, eles estão tendo que deixar as ilhas e voltar para o continente. Porque, na verdade, eles têm uma história. Eles saíram do continente, foram morar nas ilhas há muitos anos atrás e agora estão tendo que voltar para o continente por conta do aumento do nível do mar, das supermarés que eles têm lá, que estão invadindo os povoados ali, que ficam nessas ilhas. É um lugar impressionante, assim. E aí fomos também para Porto Rico, onde tinha passado o furacão Maria, que estava totalmente devastado, né? E o número de furacões vem aumentando com a questão do aumento da temperatura do mar, né? Isso tem um impacto direto na formação de furacões, de tempestades e tal. E aí a gente foi para Porto Rico contar como é, né? Praticamente o país inteiro foi devastado pelo furacão. Então contar um pouco como é, né, esse impacto de uma grande tragédia, né, um grande evento climático. Aí para Portugal também, que está cada vez mais seco, a gente foi para fazer a questão dos incêndios, que, né, em 2017 foram muito ferozes, mataram várias pessoas, etc. E depois fizemos algumas coisas aqui no Brasil. Fizemos a questão lá no Nordeste, questão da seca, né, do aumento da seca e da desertificação, e também a questão da vulnerabilidade da costa, né? Como que o aumento do nível do mar vai impactar as regiões mais suscetíveis a isso. Então, foi mais ou menos nessa linha. E aí, na verdade, hoje em dia, por exemplo, eu fiz o ano passado eu me dediquei bastante a cobrir os incêndios no Pantanal, né, que também estão ligados à mudança climática. O Pantanal está vivendo uma seca, um ciclo de seca muito, muito intenso, né? Assim, a precipitação está cada vez menor, cada vez menos água chega no Pantanal, né? O Pantanal não tem nascente, toda a água vem do entorno. Tem outros fatores importantes também, como a degradação do entorno do Pantanal, mas tudo tem a ver com mudança climática também, assim. A mudança climática está aí, já está impactando, né? Às vezes de uma forma menos assim, representativa, menos importante, mas está sempre presente, né? Nessas questões climáticas e tal, o fenômeno já está aí. Foi um grande trabalho, né? Bem interessante e, como você mesmo disse, né? Você vivenciou, né? Diferentes eventos climáticos, né? Desde a seca, né? Inundações, o fogo, né? Os incêndios florestais. Então dá uma dimensão, né? A coisa não é para amanhã, é o hoje, né? É hoje, exatamente. Tem que, né? Pensar que essa projeção, né? Da COP26, da Conferência do Clima, né? Que o pessoal fala tanto, né? Mas esquecem que as coisas já estão ocorrendo também, né? Exatamente. E, claro, a gente está chegando no momento final. Eu quero agradecer a tua participação, Obrigado. Compartilhar essa sua vivência, né? Que eu acho que é extremamente importante, né? Ouvir esses relatos. E fique à vontade, né? Para as suas considerações finais. Eu só queria agradecer o convite. E é isso, né? Gostaria que as pessoas se interessassem mais pelas questões ambientais, né? Questões socioambientais, na verdade, e que esses assuntos tivessem mais penetração nas pessoas fora das nossas bolhas, né? Porque nas nossas bolhas tudo bem, tá todo mundo pensando nisso, mas que esse assunto conseguisse chegar, né? Que a gente conseguisse furar essas bolhas e que as pessoas entendessem, né? Que a gente precisa tomar atitudes agora, né? Não ficar esperando ver o que acontece, não, que essas coisas precisam ser pensadas agora. Gratidão, até uma próxima. Até. Tchau. Tchau.